você não acha que vai continuar o mesmo problema do cobertor curto, a diferença entre a qualidade dos titulares e também a técnica dos reservas? Pois é, porque só contrata coisa assim, né? Na esperança de dar certo, só que chega, aí todo mundo critica o que tá chegando. Esse lateral esquerdo que chegou agora, que veio do Grêmio, muita crítica em cima dele, muita crítica, e aí a gente quer que dê certo, mas os negros já destrói antes de chegar, é assim, já é uma destruição. Então, aí o Grêmio mesmo fala que se desfez dos jogadores, que com uma economia enorme, os torcedores do Grêmio falam que os jogadores eram uma bosta, que agradece ao Fluminense ter trazido. Diogo Barbosa, né? Diogo Barbosa. Aí a gente fica, eu não vou comentar nada do Diogo Barbosa enquanto não ver eu jogar, e há zero possibilidade de eu comentar sobre o que eu não vi no Fluminense, eu não vou comentar. E nem devia, porque se eu for ver jogo de todo mundo, eu não tenho vida. O Fluminense já consome parte enorme da minha vida. Se eu ficar vendo o jogo dos outros times, aí é impossível pra mim. E o que eu digo é o seguinte, vai jogar, tem que ver o Diogo Barbosa jogar e ver se ele vai render, porque pode ser que a gente tem que torcer pro cara render. Cara, qualificou, não sei, cara. Ione Gonzalez, depois dessas declarações feias, aí pede pra voltar, pede pra vir oportunidade. O cara vai ter que se desdobrar aí pra justificar. Então, é isso. Eu não sei se qualifica. O Danielzinho, qual o Danielzinho que vem? O reserva do Bahia, o que estava estourando aqui no Fluminense que o Bahia levou? Não sei. Eu não sei quanto é que vai gastar com esses jogadores. Sinceramente, o que eu vou fazer é torcer. Né? O torcedor do Fluminense querer uma contratação de impacto, assim, jogador de nome, pesado, não vai vir. Essa chance é zero. Ele tem que achar como esse menino que está vindo aí do Clube do México, do Toluca, né? Eu às vezes eu falo menino, mas às vezes o nome também eu me perco às vezes, me esqueço às vezes, né? O Léo Fernandes. Léo Fernandes, o pessoal tá animado, viu o vídeo, chuta bastante. Não vê muito passe no vídeo não, mas muito chute. É muito chute, o torcedor tá animado. O torcedor do Fluminense tá motivado, não, né, e é com esse jogador. né? Esse tá animando os torcedores. Porque ali os times mexicanos, né, enquanto jogavam ali a Libertadores, sempre foram uma pedra no sapato, então, dos times brasileiros. Então ele tem aquela malícia para jogar uma competição internacional. Então é um jogador que já poderia estar ali nas oitavas da Libertadores. Eu acho que sim, acho que vem para jogar as oitavas. A gente vai torcer, entendeu, Rana? Torcer porque dê certo, torcer que o jogador impacte, né? Para vir ali na situação até de Ganso, se o Ganso não puder jogar, para ele jogar ali naquela área do jogo, naquela posição do campo. Tem o Aras também, o Fluminense está muito sobrecarregado. As mesmas jogadas, o Aras do lado direito, jogando praticamente um dedo da linha, ele fica ali, faz o jogo inteiro ali, aí os jogadores vêm todos marcar ele, aí vem o Xavier para fazer uma tabela. As jogadas, elas estão muito batidas, né? Porque foram feitas muitas vezes e os times não são bobos, eles vão ver o VT e olha, toda hora essa jogada aqui. Quero vocês três aqui. Toda hora essa jogada. Você observa aqui, ele faz aquele toque e vai pra frente. Eu quero um aqui, um aqui, um aqui. É óbvio que tem, porque não tem variação. Não há variação. Esse é o problema. O Fluminense não varia. E aí, o treinador do outro time prepara o time, né? E o Fluminense, quando joga lá atrás, uma loucura. O Fluminense contra o Sport Cristal, com 5 minutos, quase tomou um gol do Sport Cristal por causa desse toque de bola lá atrás. E aí eu pergunto, voltando aí pros zagueiros, né? Porque a gente tem aqui uma diferença muito grande das duas opções, né? O Marlon, por exemplo, porque o Fluminense, o GE soltou, né? Que o Fluminense tá avaliando, né, os dois jogadores, né? Os dois que vieram da base do Fluminense, mas só pretende contratar um. O Marlon e o Antônio Carlos. E aí eu fui até olhar, né, o Marlon na última temporada. É aquele Antônio Carlos que fez o gol de 2005? Não, aqui, parou. Então eu não sei que Antônio Carlos é esse, não. O Antônio Carlos, ele passou pelo... Ele não tem uma... Então, essa é a questão. Então, porque o Antônio Carlos, ele é ex-Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E agora ele tá no Orlando City. E mesmo no Orlando City, na última temporada, ele só teve... Não tem nem como opinar. Não tem nem como opinar. Se fosse o de 2005, eu ia falar, que é isso? O Gagá? Não, esse tá com 40 anos. Na hora que eu fui... Mas a loucura às vezes é tanto que a gente não sabe, né? Não, esse é o Antônio Carlos, ele tá com 30. O de 2005 tem 40. Na hora que eu fui... Que eu fui pesquisar, também apareceu, eu levei um susto, eu falei, ué? O Isaías tá falando aqui, Antônio Carlos é bagre. É complicado, então, aí, né? quando você compara, o Marlon, quando o Barcelona, ele foi comprado, teve no Barcelona B, no Barcelona, no time principal, acho que ele só teve 2 jogos. E aí agora, ele é um atleta que inclusive chegaria de graça, porque como ele tá, por conta da guerra na Rússia, né, ele pode se transferir por empréstimo, né, pra qualquer clube, é assim que ele foi no Monza, ele pertence ao Shakhtar Donetsk,
Então, assim, eu acho que ele, nesse elenco de cobertor curto, seria uma opção melhor. Se for bom... Mas ele tem um currículo melhor do que o Antônio Carlos. Mas, às vezes, é um cara, né, que, de repente, nesse time vai encaixar, né? Eu não sei, cara. É o que eu vou te dizer. Eu vou torcer pra dar certo. Se o jogador vem pro Fluminense, não importa com o jogador. Eu acabei de dizer, se eu torcer pro Luxemburgo e pro Nélio. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Então, assim, de torcer, né? Então, vou torcer para que dê certo, sem dúvida nenhuma. Agora, realmente não tem nem como avaliar. Agora, já o Gonzalez, eu dei minha opinião, né? Jogador que não fez grande coisa, esboçava que seria um jogadoraço, mas chegava na hora final da bola, uma perebada sem fim, né? Perdia gol. Ele e aquele outro menino que foi pro Corinthians, né? Esqueci até o nome, lembrem aí. Outro louco também, que vinha pela ponta e fazia... O Corinthians teve uma época que levou uns 6 do Fluminense, né? Adorou os jogadores do Fluminense, quiseram levar. Aí levou aquele menino que jogou com o Iano Gonzalez, parecia um louco na ponta, perdia gol pra caramba, cara, uma coisa... Everaldo. Devastação total. E aí, tá vindo aí, vamos torcer porque dê certo, de repente dá certo, vamos ver, é que nem o lateral esquerdo. Torcer, né? O Jorge... Aceitaria o Caio Paulista de volta? Não, eu acho que o tempo dele já foi, desgastou. A torcida não aguentava mais olhar pra ele e toda vez que olhava pra ele, a pressão era enorme e falava dos 9 milhões. Isso era uma pressão... Ana, absurda. Eram os 9 milhões, a torcida cobrava, e absurdo, um pereba, aí foi para lateral esquerdo, tu contrata um cara, 9 milhões, vai para lateral esquerda, um perebaço, o psicológico dele não funcionava. E renovou o contrato, porque ele fez um mês bom, na época a gente jogou com o River Plate na pandemia lá sem público, ele fez ali um mesinho bom, e o Mário foi e renovou o contrato por 5 anos. O salário nem tão alto, que eu na época soube, né? O salário não era tão alto, mais 5 anos, e você pagando esse valor pela metade do passe, na esperança de no segundo para o terceiro ano vender ele e recuperar o dinheiro, que pode ser até que aconteça isso. Agora, trazer de novo... Então é melhor vender agora, né? Vende o jogador, recompõe o dinheiro, paga alguma coisa. Reduz o que está fixado lá no contrato de empréstimo com São Paulo, garante esse dinheiro agora e reforça na janela do meio do ano. Sem dúvida, eu acho que é por aí, entendeu? Então... você voltar com esse jogador não tem cabimento. Para mim não tem aquele combozinho que saiu, foi bom ter saído, mas entrou um outro combo, né? Saiu uma barquinha, já estamos com outra barquinha lá, a pessoa vai chegando a barquinha, entendeu? E aí aquilo, a gente vai torcer, mas vai fazer o quê? O que vai fazer? Aí vai criticar, contratou errado, contratou mal, esse jogador é ruim, e a gente torce para que dê certo. Aí vai o Diniz, bota o cara errado, escala às vezes mal, a gente vai torcer pro Diniz dar certo. O que a gente pode fazer? O que o torcedor pode fazer, a não ser cobrar, apoiar, torcer? Eu pergunto para você, o que a gente pode fazer? E John Kennedy? Porque a Goal publicou que o Curitiba tentou contratar, mas o Fluminense não aceita empréstimo, só aceita vender de forma definitiva. É um bom negócio? E eu acho que tem algo de vender em forma definitiva para um clube estrangeiro, né? Porque tem toda essa questão também do... extra-campo dele, né? Um atleta... Se o Fluminense conseguir um valor interessante, do jeito que a coisa se configura, dificilmente ele acerta. Esboçou, fez um gol bonito contra o Paysandu, mas entra também atolado. É difícil, cara. Você dá chance, melhorou de repente um pouco essa parte dele externa, pode ter melhorado, né? Mas dentro de campo não está acontecendo ainda como a gente espera acontecer. Teve aquela vitória 2021, que ele fez 2 gols no Flamengo, a gente venceu de 3-1, foi aquela coisa maneira, o torcedor ficou feliz. Mas de lá para cá a coisa deu uma desandada, entendeu? Ele não consegue desenvolver o futebol. Aí teve esse problema de crise todo. Berlusconi, que também o passe é dele, né? O empresário levou para a Ferroviária, que é o time dele, levou para a Ferroviária, né? E aí lá esboçou que ia ser que fez gol e arrebentou, Ferroviária rebaixada. Entendeu? Então, se eu não me engano, eu acho que na última rodada a Ferroviária acabou rebaixada. Estava disputando com a Portuguesa. Me corrija se eu estiver errado. E aí voltou pro Fluminense, esboçou aí perspectiva, o torcedor pediu, teve até um evento lá em Fortaleza que ele foi, ele e o Nino foram, uma hora boa do menino. O cara ali, você vê que ele tá, feliz ali. Me passou uma coisa legal, mas também com dificuldade também. Se conseguir um valor bom,
né, por ele, um jogador que em algum momento foi dado como perdido para mim. Para mim, eu ouvi de pessoas. Cara, John Kennedy não tem jeito. Eternamente. John Kennedy não tem jeito, cara. É um negócio muito difícil, cara. É muito difícil. Aí eu ponderei algumas coisas, não tem jeito. Tudo já foi feito. A gente não sabe mais o que fazer. Eu ouvi isso. Então, pena, né? Porque é um jogador com potencial incrível. Mesmo depois de eu ouvir isso, ele veio nesse viés legal, bacana. Voltou, incorporou o elenco, agradeceu ao Fluminense, a oportunidade do Fluminense, mesmo com todas as bobagens que ele fez, o Fluminense apoiou ele, e isso é bacana, né? Então, ele foi pro campo, lutou, fez esse gol bonito contra o Paysandu, mas ele não joga o dinizismo. E o Luan Freitas? Acha que é um bom empréstimo para ganhar rodagem? Porque o garoto é bom, né? Não, tem que prestar aqui. Não, infelizmente, não teve espaço. 3 contusões, muito tempo parado. Infelizmente, nem posso falar nada do jogador, não tem nem como avaliar. E presta para ver se o cara desenvolve um futebol em algum outro clube e volta depois, porque realmente aqui não aconteceu, né? Foram 3 contusões graves e tudo. Tem jogador que realmente é muito azar, né, cara? A vida do cara é complicada. E tem jogadores que ganham na Mega Sena e jogam o talão fora, né? Joga o cartão da Mega Sena fora. Faz tudo para acabar com a carreira dele, né? Isso acontece, né? Lá Jobson, né? E outros mais. Michael e outros mais.